No nosso caminho de preparação Pentecostes, esse sexto domingo chega carregado de dons, de graça, de palavras de força, palavras constitutivas que nos abrem o coração para recebermos o Espírito Santo. Em particular, a primeira leitura que fala exatamente do Espírito Santo que é dado continuamente na primeira comunidade é na ação missionária dos apóstolos, pois estamos num tempo de Pentecostes. Os Pentecostes são vários momentos, não apenas um Pentecostes nós encontramos nos Atos, mas uma experiência contínua do Espírito que se dá sempre mais. E o Evangelho, em modo particular, no capítulo 14 de João, deste domingo, nos prepara para que possamos permanecer em oração pedindo insistentemente o Espírito Santo. Lemos o trecho. É um evangelho muito simples, que por isso corre o perigo de ser lido de forma um pouco superficial, no sentido que muitas vezes, perante a simplicidade do evangelho, daquilo que parece óbvio, poderíamos perder a profundidade dessas palavras e, sobretudo, poderíamos correr o perigo que fique despercebido o segredo do caminho espiritual que o Evangelho de hoje nos apresenta. Mas vamos ler o trecho, breve, profundo. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei o Pai, ele vos dará outro defensor, o advogado, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Percebemos logo que o trecho está quase que colocado dentro de uma moldura. A moldura está nesta palavra: se me amais, guardareis meus mandamentos. E logo no final: quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, o amarei e me manifestarei a ele. Se me amais. Esta dimensão do amor que é repetida continuamente no capítulo 14 de São João nos diz algo essencial. O amor é uma escolha que vivemos na liberdade. O amor nunca se impõe. Se me amais. É uma possibilidade que nos é dada. É uma oferta e, no mesmo tempo, um pedido, uma súplica de um Deus que se faz mendigo de amor perante a porta do nosso coração. Ele sempre nos ama. Ele nunca renuncia a dar-se por inteiro. Ele nunca desiste de nós. Mesmo quando nós não somos fiéis, diz a palavra, ele permanece fiel. Ele se entrega totalmente, se dá por inteiro. O Verbo se fez carne no seio de Maria, mas se entrega na cruz por amor, até a última gota do seu sangue e daquela água que jorra do seu coração traspassado. E pelas suas chagas fomos curados. Ele se entrega nas nossas mãos na Eucaristia, todo dia, todo domingo, em modo particular, quando somos convidados a celebrar a memória do sacrifício de Cristo, morto e ressuscitado por nós. Ele está sempre conosco. Ele está à porta e bate. É belíssimo no Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, nós lemos: Estou diante da porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa para comer junto com ele e ele comigo. Novamente, um convite de amor, se alguém me abrir. O Senhor deseja dar-se continuamente para nós. Em cada migalha da Eucaristia se dá por inteiro, em cada momento da nossa vida ele se dá por inteiro. No momento presente, ele se faz sempre presente. E a pergunta: será que eu estou presente na sua presença? Será que realmente abro a porta para entrar na intimidade deste amor?
Mi viene in mente San Francisco che andava per le ruas di Assis gritando, cantando, danzando e dicendo o amor non è amato, o amor non è amato. E assim un mandamento, che è un mandamento chave di Deuteronomio 6,4, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência. Ele que se dá totalmente para nós, nos convida, não nos impõe. Pois o amor nunca força a porta do nosso coração, ele se propõe. E é exigência nossa, do nosso coração, poder responder a este amor, pois o amor só se torna verdadeiro e pleno quando se torna uma experiência de reciprocidade. Amado, amo, acolhendo o amor, dou o amor. E toda a vida cristã, no fundo, é super simples, como a simplicidade desta página do Evangelho que hoje nos é proposto. Nós temos um Pai que é nosso e que nos torna capazes de experimentar profundamente a alegria de sermos filhos do Pai. Filhos amados não porque bons, não porque santos, mas apenas porque filhos. E este amor que nos santifica nos torna irmãos. Quando reconheço que um Pai me ama, este Pai é nosso Pai, necessariamente me torno irmão dos meus irmãos. Então, um Pai nosso é um pão nosso. Este amor me contagia, me inflama. Este amor me torna amor. Alcançado pelo amor, me torno capaz de amar os outros. E esta experiência de reciprocidade do amor é o paraíso, pois o inferno é a solidão, a incapacidade de amar e sentir-me rejeitado, sentir-me longe daquele que é o Pai, fonte de toda a vida, fonte da verdade, fonte do amor. E aqui uma expressão que parece quase contraditória. A palavra diz: se me amais, guardareis meus mandamentos. Como? O amor não é liberdade, então por que se fala de mandamento? Nós temos que entender a origem desta palavra. O comandamento, o mandamento significa envio. Eu mando você junto comigo, pois sem ele nada podemos fazer. E tem uma palavra no futuro: guardareis meus mandamentos, porque o amor é futuro. O amor é convite para um crescimento contínuo. É um progredir na sua presença, de grau em grau, até sermos transformados naquilo que contemplamos no próprio Cristo, que quer viver em nós, que deseja viver em nós, que deseja tomar posse da nossa vida, da nossa existência, até que sejamos conformados nele, termos os sentimentos dele, os pensamentos dele. Esta verdadeiramente é a vida eterna que desde já me alcança. Interessante quando Paulo diz que se esquece das coisas passadas e olha para a meta, corre em direção à meta. O amor nos leva a correr, a caminhar, nunca nos deixa parados. E na vida espiritual que não progride, regride. E não amemos apenas em palavras, diz sempre São João, mas nos atos e na verdade. No capítulo 3, no versículo 18 da primeira carta de São João, nós lemos uma expressão maravilhosa. Como pode o amor de Deus permanecer em quem possui os bens deste mundo? Se esse tal vê seu irmão passando necessidade, ele fecha o coração. E continua João: filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com as obras e na verdade. Me lembra um canto italiano que dizia: parole, parole, parole. Não podemos amar a parole. Não podemos amar com palavras, mas realmente nos atos e na verdade. O amor é conhecimento e por isso desconhecer a palavra, como dizia São Jerônimo, que traduziu a Bíblia por primeiro lá naquela gruta onde Jesus nasceu em Belém, é ignorância de Cristo. Ignorar a palavra é ignorar o Cristo. O Cristo é palavra. E aqui consiste realmente a experiência da vida eterna. O amor me leva, não por obrigação, a amar. O mandamento é contrário à liberdade? Não, pelo contrário. O mandamento é a verdadeira liberdade. No mandamento do amor eu encontro a minha liberdade. É como uma mãe que ama o filho e faz tudo para o filho, mas não por obrigação, porque ama. E o amor leva a mãe a ser responsável, a doar-se totalmente,
a consumir-se totalmente para o Filho. E tudo aquilo que ela faz levada, obrigada, entre aspas, pelo amor, mas é uma obrigação amorosa, uma obrigação de liberdade, uma obrigação de coração de mãe que só vive em função do filho. Por isso que o amor nos torna também semelhantes. Eu me torno aquilo que amo. Quanto mais amo, tanto mais me torno semelhante ao objeto do meu amor. Tanto mais me deixo alcançar por Cristo, tanto mais pela ação do Espírito Santo, o Cristo vai vivendo em mim. E este mesmo fruto do Espírito Santo, como nós lemos aqui no capítulo 14 de São João, no versículo 16, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Paráclito para que permaneça sempre convosco. Ele não nos deixa órfãos. É belíssimo, porque como dizia o Papa João Paulo II, na Jornada Mundial da Juventude, no 1987, em Buenos Aires, o maior problema, a maior tragédia da humanidade hoje é uma orfandade. Uma humanidade sem pai se torna, consequentemente, uma humanidade sem amor, órfã, desorientada, uma humanidade homicida. E por isso nós precisamos, acolhendo o amor do Pai, permanecer neste amor. Interessante que esta palavra permanecer se repete várias vezes neste Evangelho. E permanecer foi também um mandamento de Jesus que, deixando os apóstolos, em Lucas 24:49, depois repetida em Atos 1:4, convida eles a permanecer em Jerusalém até serem revestidos da força do alto. Quer dizer, o Pentecostes é fruto de uma obediência amorosa. Eu quero permanecer na sua presença. E o movimento do Espírito Santo que recebo ao permanecer é que o Pai e o Filho permaneçam em mim. E diz assim a palavra maravilhosamente: vós conheceis, porque ele permanece, o Espírito Santo, junto de vós e está dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Nós precisamos de entrar continuamente neste útero paterno para renascermos no amor, para sermos restaurados na vida, para sermos libertos de todo vício, de toda escravidão, de toda corrente, de toda a contaminação do maligno que continuamente tenta entrar onde encontra o vazio. Não esqueçamos que o maligno é um parasita, entra para sugar a nossa vida. Onde encontra o vazio, o maligno encontra morada. Mas se a nossa morada é preenchida pela presença do Senhor, se permanecemos nele e ele permanece em nós, então nós somos realmente fecundos e capazes de gerar continuamente vida em nós mesmos e nas pessoas que nos aproximam. E o Espírito Santo é o próprio amor do Pai, este amor que quer viver em nós. Um amor que, como diz Jesus no capítulo 17, sempre do Evangelho de São João, é derramado no nosso coração, diz Jesus, no versículo 26 do capítulo 17, para que esteja neles o amor com que me amaste e eu esteja neles. E assim, neste recíproco estar um dentro do outro, não apenas um perto do outro, mas um dentro do outro, nós lemos: porque eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Nós penetramos e mergulhamos realmente na vida trinitária, no paraíso. E o paraíso é essa experiência de intimidade. Pedimos a Deus nesse domingo esta graça, uma intimidade, um mergulhar, um permanecer, um estar nele. E o Pai nosso, o Espírito em nós, e o Pai que nos dá o Cristo nos dá o Espírito que nos leva a viver no Pai e a viver Cristo em nós. É um jogo de amor, é uma dinâmica maravilhosa. Por isso o amor sempre circula, o amor sempre se dá. O amor continuamente nos leva a sair fora de nós e deixar-nos morar pela Trindade Santíssima. E terminou lendo aquela experiência que realmente lá em Pittsburgh, onde começou a experiência da renovação carismática católica, os primeiros jovens fizeram. Foi uma experiência de intimidade, da presença do Senhor, que desejo para todos vocês e para a minha vida, em modo particular, pois todos nós somos sedentos desta água viva. Escrevem estes jovens: o temor do Senhor começou a fluir no nosso meio,
Uma espécie de sagrado temor nos impedia de levantar os olhos. Ele era e estava aí, pessoalmente presente, e nós tínhamos medo de não aguentar o seu excessivo amor e o adoramos. Entendemos pela primeira vez o que significa adorar. Fizemos uma terrível experiência, abrasadora, da realidade da presença do Senhor. Desde então entendemos de forma direta aquilo que Yahvé no Monte Sinai, que explode como fogo do seu mesmo ser. Entendemos a experiência de Isaías e a afirmação pelo qual ele dizia que o nosso Deus é fogo devorador. Este fogo em poucos anos alcançou 253 países e a vida de 120 milhões de pessoas. É maravilhoso entender o que o Espírito pode fazer em cada um de nós. Ele nos ama e Ele quer se doar plenamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te doe um domingo repleto do seu Espírito. Paz e misericórdia para todos.